Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Encontrei, é verdade, Jesus é a nossa razão para viver. Razão para viver. Glória a Deus. São 15 horas e 55 minutos. 15 horas e 55 minutos. Hoje é 17. Hoje é 17 de julho, né? De 2021. Amém? Estou aqui me organizando para entrar aqui no Facebook da rádio. No Facebook não, no Facebook da rádio não, no meu Facebook, né? Você depois vai me acompanhar aí pelo Facebook. Ana Luzia Ana, tá bom? Tô gravando aqui um vídeo. Daqui a pouco eu vou colocar lá para todos, amém? Glória a Deus. Então, vamos à nossa ministração de hoje, né, gente? A nossa reflexão de hoje. A reflexão da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glória ao Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar, gente, sobre o amor ao dinheiro. Você sabia que tem muita gente que tem amor ao dinheiro? E tem muita gente que tem tanto amor ao dinheiro, né, que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, entendeu? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem pessoas que têm amor ao dinheiro, você sabia disso? E eu estou aqui, né? Estou aqui na rádio Adora FM e vou fazer a ministração da palavra de Deus para você com relação a isso, né? 5 lições da Bíblia sobre o dinheiro, tá bom? 5 lições da Bíblia sobre o dinheiro. E o dinheiro também é ligado à ganância, né? A ganância, sabia? Você sabia que é um pecado a pessoa ter ganância, né? Amém? Então, vamos aqui a nossa reflexão de hoje sobre isso, né? A ganância e o amor ao dinheiro, amém? Então, está escrito aqui no estudo, ó, a Bíblia é muito clara. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só, presta atenção. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito lá em 1 Timóteo 6,10. Algumas pessoas interpretam erradamente essa passagem bíblica, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, não é isso? Então, algumas pessoas, às vezes, interpretam mal. Então, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é. Mas ter dinheiro não é problema. O dinheiro é algo neutro, pode ser usado para fazer coisas boas e também para fazer coisas más, não é? Coisa má, não é isso? Porque muita gente usa dinheiro para quê? Para uso da droga, né? Uso da prostituição, não é isso? Tem muitas pessoas que usam o dinheiro para fazer coisas más. Mas se você está usando o teu dinheiro, né? A tua finanças para fazer o que é bom, isso não é ruim aos olhos de Deus. Então, glória a Deus. Então, muitas pessoas usam o dinheiro para fazer coisa mais má, né? A Bíblia fala de vários homens com temor a Deus que eram bastante prósperos, né? Eles eram bastante prósperos e eles não eram gananciosos. Você sabia disso? Eles eram bastante prósperos, mas eles não tinham ganância, né? Com o dinheiro. Nós podemos falar aqui de quem? De Jó, né? Jó e Abraão, não é isso? O problema é quando nós amamos o dinheiro em primeiro lugar e não a Deus. Então, o pecado está em você colocar as tuas finanças em primeiro lugar, não é? E não a Deus. O próprio Jesus disse que não é possível servir a Deus e ao dinheiro, né? E a mamon, as riquezas. Lucas 16:13. Quando nós amamos o dinheiro, Deus perde a importância nas nossas vidas
Algumas das maiorias atrocidades cometidas neste mundo são cometidas graças ao amor ao dinheiro. Você sabia que muita gente mata, né? Muita gente briga por causa de dinheiro, por causa de bens materiais, né? Nós vimos muitas pessoas serem assassinadas, né? Até por parentes, né? Por conta das heranças, né? Da herança do dinheiro, né? Então, isso é mal, né? Porque as pessoas amaram mais ao dinheiro do que ao próximo e também do que a Deus, não é? Glória a Deus. Então, isso perde a importância para Deus. Ame, a Bíblia fala, né? Muitas atrocidades são cometidas, a Bíblia não, o estudo está falando aqui. Muitas atrocidades são cometidas nesse mundo por causa, né, do amor ao dinheiro, né? Aí, o que é que nós devemos fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas e não deixar o dinheiro controlar as nossas vidas e sentimentos, e dessa forma você estará mais próximo de Deus. Quem nunca viu dizer, por exemplo, olha só, às vezes você que está aí do outro lado, você está amando ao dinheiro e não sabe. Você sabia disso? Que você está amando ao dinheiro e não sabe? Você sabia disso? Quando você deixa de congregar em uma denominação para deixar o teu comércio aberto, por acaso, por exemplo, quando você também deixa de ir à igreja, né, de fazer algo para Deus, a obra de Deus, por causa do trabalho, isso também né? Você está colocando a prioridade no teu trabalho por causa do dinheiro, porque você pensa assim, ó, porque se eu não manter o meu comércio aberto, não é? Se eu não for trabalhar, quem é que vai pagar as minhas dívidas, né? E aí, então, onde é que está a tua confiança em Deus? Se a gente coloca Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, com certeza Ele vai suprir as tuas necessidades. Então, talvez você também esteja fazendo isso, né? Amando mais ao dinheiro, né? Mais aos bens materiais do que a Deus. Por exemplo, quando você consegue um emprego, né? Tem pessoas que conseguem um emprego, né? Conseguem emprego, ficar orando para que Deus abra a porta de emprego. Aí, a partir daquele momento, você começa a ir mais ao seu emprego, né? Ao seu trabalho, e deixa as coisas de Deus para trás, né? Então você está dando prioridade ao seu trabalho. Nada contra quem trabalha, mas você tem que trabalhar para você mesmo e também tem que trabalhar para Deus, não é isso? Você não deve deixar uma obra parar por conta de um emprego. Geralmente, às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece da pessoa, né, perder aquilo que Deus, né, o próprio Deus, você estava pedindo a Deus, Deus te deu, não é isso? Deus te deu, mas você não retribuiu a Deus o que você recebeu dele. Você não está retribuindo a Deus o que você recebeu dele. Por exemplo, você começou a fazer a obra tão bem quando estava desempregado, né, tão bem, de repente Deus abre a porta de emprego para você, você relaxa, você não vai mais para a igreja porque está cansado, né? Não vai mais cultuar porque está cansado, não é isso? É isso mesmo. Você, né, deixa de fazer algo que Deus colocou nas suas mãos, né? A Bíblia fala, né? Tudo que vem à tua mão para fazer, faze-o, que para o lugar que você vai, após a morte, né, segue-se o juízo. Não tem mais obras, então você tem que fazer em vida. Entendeu? Então, às vezes, você relaxa a obra de Deus por conta do trabalho, por conta da fadiga, por conta do dinheiro. Então, você está priorizando, não está priorizando a obra de Deus, está priorizando o seu dinheiro, porque você precisa pagar. Você mesmo que se encheu de dívida, né? Às vezes é isso, a gente se enche de dívida, aí fica preocupado, não, tenho que trabalhar, e se esquece da obra de Deus, se esquece de priorizar a Deus, né? Muitas pessoas têm o seu comércio, né? Seu comércio também, às vezes não é por ganância, né? Às vezes também é por necessidade, mas você tem que crer que Deus proverá, né? Você tem que tirar 2 horas pelo menos, né? 2 horas do seu tempo, né? Durante a semana,
ou então todos os dias, para dedicar-se à obra de Deus e à adoração a Deus. Porque você está dando prioridade para o dinheiro, né? O dinheiro não, nessa parte aqui não é ganância, é por conta das dívidas que tem que pagar, porque tem que ajudar alguém, né? Aquela pessoa, né? Que você tanto precisa, tá entendendo? Então, você tem que ver qual é a tua prioridade. Se é estar no trabalho, né? Você está em trabalho, procurando granjear mais dinheiro, né, por conta da sua dívida, ou qual é o mais importante? Ou você adorar a Deus, estar junto com a congregação, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu diria que o mais importante seria adorar a Deus. Essa semana mesmo eu estava na minha casa, estava em minha residência, tive que fazer uma mudança, e eu estava já com esse pensamento, né? Esse pensamento, acho que hoje eu não vou pra rádio não, fazer programação não, que eu tô muito cansada. Aí justamente, né, eu tava vendo no meu Facebook uma postagem minha sobre isso, sobre dinheiro, né, sobre qual a prioridade que você vai dar. E Deus me mostrou nessa hora, né, o que era que eu deveria fazer. Eu estava pensando em não vir, né, por conta do cansaço de e Deus me mostrou que eu deveria estar aqui, não é? Porque eu não devo dar prioridade para as minhas obrigações, né? É o que eu tenho que fazer em casa. Eu tenho que dar prioridade para a obra de Deus. E se eu estou pregando isso, eu tenho que viver isso. Então eu não posso chegar aqui e pregar uma coisa para você que eu não estou vivendo, entendeu? Então eu peguei, o que foi que eu fiz? Vou para a rádio. Eu vou fazer a programação hoje. As outras coisas que esperem, né? Aí eu me lembrei de Marta e Maria, né? Que Marta estava preocupada com Maria, não foi? Era Marta sim. Marta e Maria. Maria estava aos pés do Senhor e Marta estava preocupada com seus afazeres. Então, essa passagem também nos mostra que o mais importante é nós estarmos, né, em comunhão com Deus, louvando, engrandecendo, adorando o seu Deus. Os pratos que fiquem para depois, a casa que fique para depois, entendeu? Então, a prioridade Deus me deu, né? Deus está me abençoando, né? Deus está me abençoando. Mas eu tenho que retribuir a Deus pela bênção que Ele está me dando. Eu não vou esquecer de Deus por causa de objetos, né, que eu estou adquirindo, entendeu? Então, às vezes Deus dá para a gente algo e Ele quer ver qual é a sua posição, né? Como é que você vai se comportar diante do que você está recebendo. E você vai trocar Deus por objeto, por emprego, né? Por amigos, por trabalho, por comércio, por dívidas. Porque você que fez a sua dívida. Você não pode trocar Deus pela sua dívida. Não, eu tenho que pagar minhas dívidas. E Jesus pagou a sua dívida, a dívida do seu pecado lá na cruz do Calvário por você. Você vai estar fazendo o que por Ele? Hein? Você está preocupado com as dívidas do mundo? E a tua dívida do teu pecado? A dívida dos pecados que você comete, que você cometeu. E Ele pagou. Então Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele é digno de eu deixar tudo para trás e fazer a obra dele. Amém? Então, nós vimos aqui que o dinheiro, ele não é mal, tá bom? O amor ao dinheiro aliás, o dinheiro não é mal, mas o amor ao dinheiro é que faz você se desviar, não é? Do caminho certo, do caminho que Jesus quer que você esteja, entendeu? A prioridade tem que ser para Deus. Que adianta você ter a riqueza desse mundo, tudo que você quer, tudo que você precisa, se você não está na presença de Deus. Então, o mais importante, nós devemos priorizar a Deus, amém? Então, vamos ver aqui 5 lições bíblicas sobre dinheiro, né? Continuando aqui o estudo, 5 lições bíblicas sobre dinheiro, tá bom? Glória a Deus. Então,
Olha só, está escrito lá. Olha só, está escrito na palavra de Deus. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram. Deixa eu ver aqui. Olha só, não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois Ele é que dá a você a capacidade para produzir riquezas. Olha só, entendeu? Você produz riqueza, mas você tem que se lembrar que essa riqueza vem do Senhor. Foi Ele que te deu. Então você tem que agradecer a Ele. Olha só, Deuteronômio 8, 17 e 18. Está na Bíblia isso. Amém? Deuteronômio 8, 17 e 18. Está escrito assim, olha só. Olha só. Não digam, pois. Você não deve dizer isso em seu coração. A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não diga isso, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, entendeu? Pois é dele que é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. Às vezes os homens batem no peito, né? Bate no peito assim, eu tenho isso por causa do meu esforço, por causa do meu trabalho, por causa do meu curso, porque eu fiz isso, fiz curso disso, fiz curso daquilo, mas não lembra que Deus é que te capacitou, não é? Quantas pessoas estão aí idolatrando a vacina? Dizendo que, porque graças à vacina que não estamos recebendo mais pessoas no leito, não sei o quê. Não é graças à vacina, é graças a Deus que deu sabedoria ao homem para fazer a vacina. Entendeu? Toda a honra e toda a glória seja para Deus. Então é graças a Deus que a Covid está indo embora, a Covid está se acabando. É graças a Deus. Entendeu? Tudo que acontece aqui na Terra, né, tem um fundamento, né, tem um propósito. E é Deus que dá esse fundamento, né? É Deus que concede aos homens sabedoria, não é isso? Então nós não devemos nos gloriar no homem, não devemos exaltar o homem por causa de uma vacina, porque tudo, não é? E a Bíblia fala, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo provém de Deus, entendeu? Tudo provém de Deus. O remédio que você toma não é graças ao médico, né? Primeiro, antes da ciência, Deus já existia. E da onde é que saem os remédios que você toma? Da natureza. Então nós devemos dar o quê? Graças a Deus. A Bíblia fala em tudo dai graças, não é? Amém? Então, Deuteronômio 8, 17 e 18 aqui diz, né? Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade para produzir a riqueza. Olha só. Não vai dizer no seu coração que você que fez a riqueza. Quando usado bem, o dinheiro é uma coisa boa, mas muitas pessoas se esquecem de Deus quando têm muito dinheiro, porque pensam que não precisam da sua ajuda. Na verdade, tudo que temos nos foi dado por Deus. Sem a sua ajuda, nada teríamos. Não teríamos nada, exatamente nada. Tudo que nós temos vem da ajuda de Deus, né? É Ele que nos dá, amém? E por isso Jesus, né, falou lá em Mateus 6:21. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e dispensará a outro. É verdade. Entendeu? É verdade mesmo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. Mamon é a riqueza.
Não, a Bíblia está falando, não, você não pode servir a Deus e a Mamon. Então, muitas pessoas, acontece isso que está escrito aqui. Se dedicará a um e esquecerá do outro. Você tem que decidir. Amém? Ter dinheiro é bom. Olha só, está escrito aqui. Ter dinheiro é bom. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus. Precisamos submeter cada parte de nossas vidas a Deus, até nossas finanças. Porque o dinheiro, pôr o dinheiro em primeiro lugar é idolatria. Olha só. Se você pôr o dinheiro em primeiro lugar, é idolatria. Você vai estar idolatrando a Deus. Amém? Quem ama o dinheiro jamais está... Olha só, está escrito aqui, ó. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eclesiastes 5:10. Entendeu? Quem ama o dinheiro jamais ficará satisfeito. Quer dizer, quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Não vai ficar satisfeito nunca, né? Quantos comerciantes, né? Eu vou citar uma loja aqui. Uma loja Americanas, por exemplo. Que abre de domingo a domingo, domingo a domingo. E as pessoas ficam escravos do trabalho. Hein? Escravos do trabalho. As pessoas às vezes me perguntam, por que você não... Porque eu trabalho por conta própria, eu sou autônoma, né? Trabalho por conta própria, para mim mesmo. E as pessoas me perguntam, por que você não arruma um emprego, né? Carteira assinada, né? E você vai ganhar mais, tá entendendo? Mas será que nesse emprego com carteira assinada que eu que eu poderia trabalhar, eu ia ter tempo para dedicar, né, a minha vida a Jesus? Será que eu ia ter tempo de falar dele, de estar aqui na rádio fazendo a programação, de evangelizar, né, levar as crianças para um culto infantil? Será que eu ia ter tempo de estar, hein? Será que eu ia ter tempo? Não. Se eu fosse outra pessoa, eu diria, realmente é verdade, né? Realmente é verdade. Mas só que eu não penso dessa forma. Eu penso assim, eu não vou ser escravo de homens, não é? Nesse sentido, de estar trabalhando para homem a ponto de trabalhar de domingo a domingo. Isso é uma escravidão, isso não é trabalho, não é? Isso é uma escravidão, não é um trabalho. Você trabalhar de domingo a domingo, tem comércio que fecha de 9 horas da noite e a pessoa chega em casa cansada para ir trabalhar no outro dia. E eu já trabalhei em creche também, eu já vivi isso. Saia às 5 horas da manhã, chegar em casa de 8 horas da noite, 9 horas cansada, no outro dia não tinha tempo para mais nada, só ia para a igreja no domingo. E olha lá. Então, era uma escravidão, estava trabalhando para homens e não estava exaltando o nome do Senhor. Não é isso? E eu sempre pedi a Deus um trabalho assim, Deus me dê um trabalho para que eu possa fazer as duas coisas, trabalhar para mim e não te abandonar, trabalhar na tua obra. Porque eu sempre dei prioridade para as coisas de Deus. Se não der para eu fazer a coisa de Deus, eu prefiro não fazer, entendeu? Então, as pessoas sempre me perguntam, mas você tem um inteligente, né? Você estudou? Estudei sim, já estava pensando aí em fazer isso, estava professora, né? Trabalhar até a sexta-feira, é o que eu faço, trabalhando até na sexta-feira, sábado estou aqui, domingo, quando posso vou para a igreja, não é isso? E durante a semana eu sempre falo de Jesus para as crianças, porque eu trabalho por conta própria, eu tenho essa liberdade na minha sala de aula, né? De falar do evangelho para as crianças. E assim eu estou fazendo a obra de Deus, né? Independentemente de denominação, independentemente de homens, entendeu? Então, eu prefiro 1000 vezes estar com a minha renda, né? A minha renda pouca, em paz com Deus, do que ter muito e não ter paz, ser escravo do trabalho. Muitas pessoas, elas trabalham, né, para viver, e muitas vivem para trabalhar. O certo é você trabalhar para viver, né? Você tem que trabalhar para tirar um tempo para viver também. Você tem que lazer, você tem que ter lazer, né? Não é pecado, você tem que ter lazer. Você tem que ter o quê? Tempo para ir à igreja, adorar a Deus, né? Junto com os outros irmãos,
né? A vida não é feita só de trabalho. Você não deve trabalhar, aliás, viver para trabalhar. Você não deve viver para trabalhar. Você nasceu, pronto, agora eu vou viver para trabalhar. Não, você tem que trabalhar para viver, né? Para sobreviver. É algo muito diferente, não é isso? Então eu preferi trabalhar para viver, ao invés de viver para trabalhar, né? Amém? Então, gente, isso nós temos que corrigir nas nossas vidas, né? Nós temos que corrigir isso nas nossas vidas. Amém? Temos que corrigir isso na nossa vida. Então, porque pensa que precisa dessa ajuda. Na verdade, tudo que temos foi dado por Deus, não é isso? E nada que temos tudo que temos nos foi dado por Deus. Sem sua ajuda não teríamos nada, é verdade. Você já pensou, você com, assim, você ter um monte de dinheiro e não ter saúde? Então, o que você tem depende de Deus, porque Ele está se sustentando e te dando saúde para você ter o que você tem. Se você é doente, você não vai ser incapacitado, não é isso? Ter dinheiro é bom, mas isso não pode tomar o lugar de Deus. Isso aqui eu já li, não foi? Isso não pode tomar o lugar de Deus. Precisamos submeter cada parte da nossa vida a Deus, até nossas finanças, pois o dinheiro em primeiro lugar é idolatria. Isso mesmo, eu já li. Colocar o dinheiro em primeiro lugar é idolatria. A pessoa pensa que idolatria só é adorar imagens de escultura, essas coisas. Não, tudo que você colocar em primeiro lugar, se não for Deus, você está idolatrando. Esposo, filho, família, casa, carro, seus bens. Se você colocar prioridade para ele, não, eu hoje não vou cultuar não, que eu vou arrumar minha casa. Estou idolatrando a minha casa. Não, tenho muito o que fazer em casa. Faz outra hora. Entendeu? Olha, quem ama o dinheiro jamais será. Já li também. Não é isso? Eclesiastes 5:10. A felicidade, olha assim, a felicidade não depende do dinheiro. Quem tem muito dinheiro também tem muitas responsabilidades e preocupações. Verdade. Podemos ser ricos ou pobres, mas apenas encontramos a verdadeira paz e contentamento em Jesus. Entendeu? Você pode ser rico ou pobre, mas você só vai ter verdadeira paz e contentamento em Jesus Cristo. Entendeu? Nós só temos paz e contentamento em Jesus Cristo. Tanta pessoa tem tanta riqueza por aí, mas só vive feliz, né? Preocupação na cabeça. É o pobre e o rico, não é só o rico não, pobre também, né? Tem pobre que fica triste quando tá sem dinheiro. Já tá idolatrando, né? Tem pessoa que diz, tô muito bem não, tô liso, tô sem dinheiro. Meu Deus, você tá com saúde. Vai buscar o que você precisa. Não é isso? Você não tá com saúde? Então, vai trabalhar para ter o que você precisa, né? Sai da zona de conforto. Começa a trabalhar na obra de Deus, Deus vai começar a te abençoar. Amém? Então, é pobre e rico, fica com depressão, né? Porque tá priorizando alguma coisa, não está priorizando Deus não. Sinto muito dizer, mas as pessoas que têm depressão é porque elas estão idolatrando alguém. Às vezes é o marido. Porque meu marido me deixou. Meu Deus, eu vou morrer. E agora? Eu conheci uma amiga da minha mãe que ela morreu de depressão porque o esposo deixou ela, gente, por causa de outra. E ela ficou deprimida, quer dizer que ela não se amava nem a ela mesma, né? Não amava nem a Deus. Primeiramente você tem que amar a Deus, se apegar mais a Deus, do que não é a família, nem sobrinho, nem filho, nem esposo, nem irmão, nem. Você tem que se apegar a Deus, porque se acontecer um caso de decepção, porque o homem decepciona, não é? O homem é falho. Você não vai entrar em depressão, porque você está com Deus. Entendeu? Você não vai ficar deprimido, porque você tem Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Entendeu? Se você escolheu estar no caminho de Deus, esse é o melhor caminho. Não importa se seu marido te deixou, não importa que seu filho não quer seguir, né, o que você está seguindo, né? O caminho do Senhor. Ore por ele,
para ele se converter, mas siga o seu caminho. Não olhe para trás. Entendeu? Não pode olhar para trás assim como a mulher de Ló olhou. Não olhe para trás. Você tem que seguir em frente. Seguir em frente. Então, essa pessoa, infelizmente, ela morreu. Ela não era evangélica, não. Mas o marido dela se dizia evangélico. Começou a ir para a igreja. E trocou ela por outra irmã. Então, essa pessoa se sentiu deprimida, coitada. Porque ela não era, né? Não conhecia a palavra de Deus. E que testemunho foi esse? O marido deixar a mulher para ficar com outro. Deixar a família. Então, gente, vamos ter muitas surpresas na volta de Cristo. Muitas pessoas que pensam que vão subir, vai ficar. Entendeu? Vão ficar. Porque Deus, Ele não destrói uma família para construir outra. Entendeu? Deus é Deus de construção, não é Deus de destruição. Ele jamais, Deus vai destruir uma família para construir outra. Entendeu? Isso é obra do diabo. E você está dando brecha para o diabo, que você está vivendo nesse caminho, né, de adultério. Você está dando brecha para o diabo. Às vezes as pessoas pensam, será que ela nunca pecou? Claro, já pequei. Pequei, já me arrependi, né, dos meus pecados. Por isso que eu estou falando isso. Que Deus tem que abrir os nossos olhos, né? Nossos olhos espiritual. Às vezes a pessoa diz, Deus abre os olhos do cego. Abre os olhos do cego. Sai da cegueira espiritual das pessoas que querem andar ao seu modo e não observa a palavra de Deus. Deus é contra o divórcio. Deus não admite um divórcio. Deus não é contra o divórcio, né? Principalmente em caso de adultério, né? Que o marido adulterou. Ele tem que pedir perdão à esposa e voltar para casa, né? Então, vamos voltar com relação ao dinheiro, que eu estava falando isso sobre apego, né, às coisas. E uma das coisas também é o dinheiro. Tem pessoas que ficam tristes, né? Ficam em depressão. Tem pessoa que tira a vida porque se encheu de dívida e não vai conseguir pagar aquela dívida e termina tirando a sua própria vida porque não conseguiu pagar a dívida que, entendeu, que ele mesmo acumulou. Aí prefere tirar a própria vida. Olha só que fraqueza, né? É uma fraqueza espiritual, uma pessoa que faz isso, né? Por conta do dinheiro, não é isso? Por causa do dinheiro. Então, infelizmente, né, acontece isso. É melhor dar pouco, olha só, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Provérbios 15, 16. Olha só, é melhor você ter pouco com o temor do Senhor do que grandes riquezas com inquietação, né? Muita gente se sente hoje estressado, afadigado, né? Às vezes nem tem, né, comunhão com a família, não tem um tempo com a família. Quantas famílias estão sendo destruídas por aí por causa do trabalho, do emprego, que o marido vai, passa a noite fora trabalhando e os filhos, né, querendo a atenção dos pais, tudo por causa de dinheiro, olha só, por causa de, né, de bens materiais. Porque eu tenho que pagar meu carro, tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Se esquece da família, né? Não tem um tempo com a família, um tempo de lazer, um tempo de comunhão, né? E principalmente para reunir a família, fazer um culto na sua casa. Infelizmente minha família toda não é evangélica, mas se fosse eu faria isso, entendeu? Se você não tem família evangélica, você está trabalhando, vai ter comunhão com Deus, vai junto com os irmãos na igreja, tá entendendo? Quantas pessoas trocaram Jesus por um emprego, por um carro, por uma moto, né? Trocaram, deixaram de ter comunhão com Deus por causa das dívidas. Meu Jesus. Então, quando precisamos... Então, é isso que está escrito aqui, né? É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Então é isso. Eu sou feliz por não ter um emprego fixo. Porque eu tenho pouco, mas eu tenho o temor do Senhor. Eu tenho tempo para adorar Ele. Eu sou livre. Eu não sou escrava do trabalho.
sou livre. Então isso é alegria, né? Estar junto com Cristo e ter o que você tem dele, estar suprindo as suas necessidades, né? Amém? Quando precisamos pecar para conseguir mais dinheiro, é melhor ser pobre. Olha só. Muito dinheiro não acalma a consciência e não podemos pagar a nossa entrada no céu. É verdade. É verdade, viu? Se você está pecando por causa de dinheiro, é melhor você ser pobre. Muitas pessoas, né, também perdem a vida por causa do dinheiro. Meu Deus, quantas pessoas... É porque quer dinheiro fácil, né? Por exemplo, um traficante mesmo. Uma pessoa que é traficante. A pessoa que é traficante começa a fazer tráfico, né, de drogas, né? Por causa do dinheiro. Aí, ainda além disso, por causa do dinheiro. Está precisando do tráfico de droga, é um trabalho fácil, né? Dinheiro fácil. Isso não é um trabalho, isso é dinheiro fácil. Aí começa a traficar drogas. Aí aquela pessoa, né, coitada, os desempregados, aí vai e entra nessa. Começa a ficar traficando, aí vendendo droga, né, trazendo droga pra lá, fazendo aviãozinho, sei lá que eles falam. O que acontece? Terminam morrendo cedo. Que está escrito também, há caminho para o homem que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Às vezes consegue até algo que ele quer. Ah, olha, poxa, eu vendi aquela droga ali, eu consegui minha casa, comprei o meu carro, comprei minha moto. Dinheiro fácil, né? E termina o quê? Caminho de morte. Tá pecando, né? Tá pecando, tá com as suas riquezas, mas tá no caminho de morte. Amém? Deixa eu ver aqui a hora, gente. São 16 horas e 31 minutos. Já dá tempo. Olha só. Ordene aos que são ricos no presente mundo. Esse daqui de cima foi qual? Que eu li. Foi de Provérbios, né? Melhor ter pouco dinheiro do que inquietação. Isso mesmo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prove ricamente para nossa satisfação. 1 Timóteo 5, deixa eu ver, 1 Timóteo 6,17. Aí aqui, Timóteo está pedindo aqui, ó, olha só. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, né? Que não confiem nas suas riquezas, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Você não pode, né, confiar na riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Deus é que provê tudo que você tem, né? A gente tem que confiar em Deus, né? Não deve depositar a nossa confiança na riqueza que temos, porque hoje a gente tem, amanhã a gente não tem mais. A gente pode ter hoje, amanhã a gente tá liso. Mas se você tiver hoje e ficar liso amanhã com Jesus, né? Aí você tá no mesmo nível, né? Você tá pobre, tá aí. Paulo uma vez disse que ele podia tá pobre, ou na abastança, ou na água, mas o que importa é ele estar junto com Deus, né? Como quem diz, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Uma música que tem, né? Então, aqui tem dizendo aqui, ó. Cadê? Mas em Deus, que de tudo provê, ele é Deus de providência, né? Ricamente, para a nossa satisfação. Então, Deus sabe o que é bom para você, né? Deus sabe o que é melhor para você. Talvez Deus não está dando o que você tanto precisa, porque você vai ficar, né? Às vezes Deus não dá. A pessoa pede tanto. Senhor, me dá um emprego. Às vezes eu quero tanta porta de emprego. Está na igreja pedindo. Mas talvez Deus não dá. Sabe por quê? Porque você vai deixar de adorá-lo. Porque Deus conhece seu coração. Você vai deixar de estar lá na igreja, congregando, ajudando na obra, né? Ajudando na obra de Deus, falando a palavra dele, para estar no emprego. Então é melhor ele nem abrir, né, a porta de emprego para você, porque ele conhece o coração do homem. Às vezes ele até prova, às vezes ele abre para ver.
Que eu já vi muita gente que foi para a igreja. Eu conheço pessoas que foram para a igreja, pediu oração na rádio. Conheço gente assim, pediu oração na rádio, não vou citar o nome, né? Aí conseguiu um emprego, disse que não dava o dízimo porque recebia pouco. Entendeu? Não ofertava porque tinha pouco. Ah, já tenho pouco, vou ofertar para quê? Então, essa pessoa, Deus abriu a porta de emprego para ela e ela foi, depois que recebeu o emprego, foi 2 semanas, depois 2 semanas depois não foi mais. Deu o primeiro dízimo e não deu mais. Então, o que aconteceu? Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, Deus fechou a porta de emprego para essa pessoa. Não passou nem 1 ano. Entendeu? Porque deu as costas para Deus, né? Trocou Deus pelo emprego. E até hoje essa pessoa está desempregada. Porque ela não honrou o nome de Jesus, né? Que ela devia. Aí aquela que ia continuar mesmo. Ai, meu Deus, o Senhor está me abençoando. Obrigada, Senhor. Agradecer a Deus, continuar na obra. Aí é que devia se dedicar mesmo, né? Mas não. Deu as costas para Jesus por causa do emprego. Por causa da riqueza, né? Do dinheiro. Riqueza não, né? Que ainda mais o salário mínimo é muito pouco, né, gente? Por causa de pouquíssimo. Trocou a salvação dela por um salário. Pronto. Vamos resumir, né? O dinheiro desaparece com facilidade. Podemos ser ricos um dia e perder tudo no outro. Por isso não podemos confiar na riqueza, mas Deus nunca falha. Ele sempre nos dá aquilo que precisamos quando temos muito dinheiro ou pouco. Tá vendo? Mesmo que você tiver muito dinheiro ou pouco, Deus vai te dar tudo que você precisa. Entendeu? Deus vai te dar o quê? Paz. Olha, a paz interior. Não tem dinheiro que compre. Você sabia? A tua paz interior que não tem dinheiro que compre. Porque as pessoas que... Você pode ver que as pessoas que têm muito dinheiro, que são ricos, que confiam na riqueza, eles vivem de guarda-costas, né? Só anda com alguém do lado. Aí já, olha só, já fica com medo de ser sequestrado. Você pode ver, essas pessoas que tiram na loteria não querem nem que divulgue o nome. Olha só, que mal o dinheiro traz. O amor ao dinheiro, né? Traz. Claro que você souber usar seu dinheiro, não é mal não. Tô falando o amor ao dinheiro, tá bom? Então, essas pessoas que conseguem ser extremamente ricos, né? Eles não vivem livres. Entendeu? Se ele for ali na esquina, ele tem medo de ser sequestrado. Né? Eles não têm paz interior. E se apega a muita riqueza. Tem muitos não, que são ricos, né? Mas eles gostam de ajudar aos pobres, a outras pessoas. Pronto, essa riqueza daí, ela é boa. Porque se você adquirir riquezas, né? E você quer ajudar ao necessitado, né? Aquela pessoa que realmente precisa, porque tem pessoas que não são necessitadas, não. Elas são, sabe o que, gente? Eu conheço pessoas assim. As pessoas não quer dizer que é necessidade. Tem pessoas que são, como é que eu posso dizer? Interesseiras não. Oportunista. Aproveitadoras, pronto, digamos isso. Tem pessoas que ela não é necessitada, ela é aproveitadora, gosta de se aproveitar. Tem muitas pessoas que pensam, gente, que um cristão, ele é bobo, né? Cristão, a pessoa é cristã que se converteu ao cristianismo, que é evangélico, né? Tem pessoas